Mateus 14, a partir do verso 22. Diz o seguinte a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração nessa manhã. Dá-nos graça, Senhor, para que, se estamos experimentando, algum de nós, a realidade do medo, da incerteza, do temor, do assombro diante das circunstâncias, sejamos conduzidos do medo à adoração, como seus discípulos foram nessa passagem. Te agradecemos, Pai, na certeza de que o Senhor já está falando conosco, porque a tua palavra foi lida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu me lembrei esses dias dessa passagem, eu até compartilhei ela aqui de maneira bem rápida, objetiva, na nossa reunião de oração, no Acordar a Alva. E eu disse aqui que nós encerramos aquela série das ações dramáticas de Jesus, mas que muitas outras ações dramáticas poderiam ter sido compartilhadas. Nós encerramos por uma questão de estratégia. A gente geralmente tem feito as séries aí com 4 semanas, no máximo 7, 8 semanas. Mas essa era uma das passagens que eu disse aqui, que traziam para nós uma ação dramática com um propósito muito claro, muito definido, um ensino muito claro e definido, pretendido por Jesus. Eu me lembrei esses dias de uma realidade também que eu compartilhei com algumas pessoas, acho que eu compartilhei aqui no dia, e nós temos aí mais de um mecânico aqui na igreja, né? O Vilmar está aí, o Clélio está aí também, e talvez eles vão entender dessa realidade até um pouco mais, mas as duas têm a ver com esse aspecto mecânico. O primeiro deles foi um amigo que completou 18 anos, tirou a carteira e comprou o primeiro carro. E ficou todo empolgado. Era, se eu não me engano, um Fiat 147. E ele então ia naquele Fiat 147 vermelho para todo lado. Você já imagina o tanto de apelido que esse carro ganhou. E ele ia naquele carro para todo lado. E de repente um dia ele percebeu que o carro estava dando problema. E chamou o pai dele, falou: pai, não sei o que está acontecendo, esse carro está meio estranho. E o pai dele então perguntou para ele: você tem olhado o nível de água do motor? E ele virou para o pai e disse assim: mas o que é isso? Ele tinha carteira, dirigia, tinha o carro, mas não sabia uma informação básica, que todo motorista deve, de tempos em tempos, verificar o nível de água do motor, porque senão o motor pode superaquecer e dar um problema. Essa era uma realidade de alguém que, apesar de já ter aprendido a dirigir, não sabia uma informação básica acerca do cuidado com seu carro. E eu me lembrei de uma outra pior. Eu tinha um amigo, o apelido dele era Senna, mas não era porque ele era motorista habilidoso igual a Ayrton Senna, era na verdade um deboche. E o apelido dele era Senna, e nós fomos fazer uma viagem, então ele era mais velho do que a gente ali, uns bons anos, cerca de 20 anos. E nessa viagem, ele cansou num certo momento e pediu um dos meninos que estavam viajando para que assumisse a direção.
E esse colega então assumiu a direção, novo, devia ter ali seus 20 anos, carteira também recente. E logo que ele começou a dirigir aquele carro, ele disse para ele o seguinte, falou, Senna, o que está acontecendo? Esse carro seu não engata a quinta. O carro dele não engatava a quinta marcha. E o dono do carro virou para ele e fez uma pergunta, esse carro tem 5 marchas? Ele não sabia uma informação básica, que o câmbio do motor do carro tinha 5 marchas e que ele precisava também engatar essa marcha quando desenvolvesse em uma estrada para que o carro consumisse menos, não forçasse o motor e outras coisas mais. Basicamente, 2 experiências simples, mas que descrevem esse ato de não ter uma informação básica necessária para você conduzir e cuidar de um veículo. Você que é brasileiro sabe que nós somos apaixonados por carro e em geral isso choca a maioria das pessoas, não ter informações básicas sobre isso. Mas eu quero te dizer que existem informações fundamentais acerca da vida, acerca da fé, que nós não podemos passar despercebidos. E esse texto, ele tem esse caráter. Jesus, ele quer transmitir informações fundamentais acerca da vida e acerca da fé. E por isso, ele então toma essa decisão de compelir, como nós vimos lá no verso 22, os seus discípulos a embarcar. Ele dá uma ordem para que eles embarcassem, para que assim eles vivessem então uma experiência nova e impactante com Deus. Nós somos chamados, cristãos, a viver por fé. Essa é uma expressão que nós ouvimos e usamos bastante. Mas às vezes precisamos perguntar o que é viver por fé. Nós estamos agora gravando um podcast também da IPVO, fica a dica aí se você ainda não assistiu. E em um dos episódios nós falamos um pouco sobre isso. E eu me lembro de ter mencionado que fé, ela tem pelo menos 2 perspectivas. Ela tem a perspectiva da crença, mas ela também tem a perspectiva da confiança. E na verdade, fé é as 2 coisas. Não há como separar uma coisa da outra. Didaticamente nós falamos em 2 vertentes. Mas na verdade fé é tudo isso. É crer em quem Deus é, crer em Jesus, mas ao mesmo tempo confiar em Deus, confiar em Jesus. Alguém que crê verdadeiramente em Deus e em Jesus, confia verdadeiramente em Deus e em Jesus. Então é acerca dessa vida da fé que Jesus está nos ensinando nessa manhã, que Jesus ensinou algumas lições preciosas para os seus discípulos. Quando nós olhamos então a passagem, o que nós podemos ainda destacar aqui a título introdutório? Me chama a atenção, e eu já preguei esse mesmo texto aqui, a narrativa paralela do Evangelho de João, capítulo 6. E hoje eu trago esse texto justamente porque a nossa ênfase será na parte em que aparece apenas no Evangelho segundo Mateus. Mas já mencionei isso aqui, que há alguns detalhes muito interessantes nessa história. Me chama muita atenção o fato de que Jesus ordena aos seus discípulos para entrarem no barco. Eles entram no barco, provavelmente já vendo que o tempo estava fechando. E de repente aqueles homens pescadores que conheciam o mar, eles olham para essa realidade, mas Jesus ordenou. E eles então entram no barco, iniciam uma travessia tempestuosa, complicada. Eles estão num trecho que tem cerca de 12 quilômetros de distância. Na época, o termo que eles usavam para medir isso eram os estádios. Então aqui o texto está descrevendo essa distância que eles haviam percorrido até então. Eles estavam mais ou menos na metade do caminho, lutando a madrugada inteira, a noite, a madrugada inteira contra aquela tempestade. Eles entraram, segundo a informação paralela, no descambar do dia, às 18 horas, quando o dia está se encerrando. Eles entram no barco e eles estão remando, como diz esse texto, até a 4ª vigília da noite. Aqui nós estamos falando de algo entre 3 da manhã e 6 da manhã. Então, por quase toda a noite e madrugada, esses homens estão lutando contra o vento forte, contra a tempestade que assolava aquele barco. Mas me chama a atenção a descrição da cena, porque o mesmo Jesus que ordena a eles que entrem no barco, ele então despede as multidões e sobe para o monte com o propósito de orar. E para mim, na minha opinião, essa é uma das figuras paralelas mais belas do Evangelho.
temos os discípulos que agora, em obediência a Deus, estão enfrentando adversidades, estão enfrentando problemas, estão enfrentando tempestades. Mas temos Deus no alto do monte, serenamente, em oração, certamente, orando inclusive pelos seus discípulos. Eu entendo que isso daria um quadro muito bonito. Aliás, Rembrandt pintou metade dessa cena. Rembrandt pintou os discípulos no barco e o mar agitado. Mas eu acho que caberia pintar também Jesus Cristo no alto do monte, serenamente, prostrado em oração. Verdades preciosas nos são transmitidas então a partir dessas informações. O vento contrário, o medo natural, consequência desse vento, que, como diz o texto, alcançou não apenas Pedro, nós vamos ouvir sobre o medo de Pedro, mas a todos os discípulos. O texto diz que eles estavam aterrados, aterrorizados. Os discípulos estavam experimentando um daqueles medos mais severos. Isso serve de reflexão e de exemplo para nós, que diante das incertezas da vida, diante das adversidades, nós muitas vezes também somos aterrados pelo medo. Faz parte da nossa condição caída, faz parte da nossa humanidade. Quando de repente somos assolados com um diagnóstico que nós não gostaríamos de receber, quando de repente somos informados acerca de uma demissão, de um negócio que vai de mal a pior e precisa fechar, de repente quando recebemos a notícia de alguém que esteve conosco durante tanto tempo e que disse amar até o fim, de que está indo embora, de repente quando nós percebemos crise, lutas, problemas relacionais, enfim, dentre várias outras questões que nós mesmos experimentamos, que nos trazem medo, que nos trazem assombro, que nos trazem preocupações. E é interessante porque o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, ele é o único que vai narrar um detalhe também importante nessa passagem. O detalhe que ele acrescenta aqui é que Jesus então vai ao encontro dos seus discípulos como ele havia prometido. Jesus vem andando por sobre o mar, ainda revolto. Guarde essa informação, Jesus andou cerca de 6 quilômetros. Jesus vai ao lugar exato onde os seus discípulos estão. E o texto diz que à medida que Jesus vem aproximando, o outro evangelho paralelo vai dizer que ele vai tomando a dianteira do barco. O texto diz então que os discípulos olham para ele e dizem: é um fantasma. E aí há a descrição do medo, não só que eles enfrentavam por conta da tempestade, mas o medo até mesmo de Jesus agora à frente do barco. Costumo dizer que eles eram pescadores e certamente ouviram muitas histórias sobre o mar, muitas histórias de fantasma. E de repente, quando a coisa está apertada, está difícil, até quem não acredita fica com o coração meio temeroso. E aí a informação que Mateus acrescenta que é preciosa, é que Jesus então se apresenta aos discípulos. E Pedro então diz assim: se é o Senhor mesmo, Senhor Jesus, manda-me ir ter contigo, e eu irei andando sobre as águas. É interessante porque Pedro é muito criticado por algumas pessoas nos círculos cristãos evangélicos, que fazem críticas à impetuosidade de Pedro. E de fato Pedro era muito impetuoso. Se nós pudéssemos destacar as 3 principais características de Pedro, eu diria que a primeira delas é que ele era realmente muito impulsivo. Mas eu ainda destacaria que de fato ele errava muito como consequência disso. Nós vamos ver em várias passagens a impulsividade de Pedro fazendo com que ele errasse. Mas há um detalhe que também precisa ser destacado sobre Pedro, uma terceira característica de Pedro, e que entendo que também está sendo descrita aqui nessa passagem. Pedro em seus erros, Pedro em suas fraquezas, ele sempre se voltava e se apegava a Cristo. Cristo era para ele essa âncora, onde ele firmava a sua vida, onde ele firmava a sua alma.
Lembre-se, por exemplo, quando ele estava diante de Jesus e Jesus resolve lavar os pés aos discípulos e Pedro diz assim: Senhor, de maneira alguma. Alguns entendem equivocadamente que essa é uma atitude soberba, orgulhosa de Pedro. Não é. Na verdade, Pedro sabia que Cristo era o Messias e ele entendia que não era justo que ele, um servo pecador, miserável, tivesse os seus pés lavados pelo seu Senhor. Mas Jesus então diz: Pedro, eu tenho que lavar os seus pés, senão você não tem parte comigo. E diante da repreensão, irmãos, Pedro não se rebela contra Jesus, Pedro não se chateia com Jesus, mas Pedro humildemente se volta e se apega a Cristo e diz: Senhor, então se for necessário, lava o corpo inteiro. Pedro é essa pessoa que ao mesmo tempo que era impetuosa, ao mesmo tempo que errava por conta desse ímpeto, se apegava a Jesus Cristo. E com isso, irmãos, nós aprendemos muito. E aqui então nós chegamos ao clímax da passagem. Mas antes de falar do clímax final da passagem, eu quero destacar para você nessa manhã algumas verdades então fundamentais sobre o viver pela fé, que nós precisamos saber. Lembra da história que eu contei lá no início? Tem coisa que a gente não pode ignorar. Existem verdades que a gente precisa saber. E quando nós falamos em vida, quando nós falamos em vida da fé, existem algumas verdades fundamentais que Cristo escolheu que através dessa experiência fossem ensinadas aos seus discípulos e, por que não dizer, fossem ensinadas também a nós. A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos saber que precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Precisamos saber que nós precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas agradáveis, sejam elas desagradáveis, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. Parece óbvio, até que a tempestade alcance o barco da nossa vida. Parece óbvio, até que de repente a gente se veja em uma situação semelhante. O que eu quero dizer com isso? A fé das Escrituras, irmãos, é a fé que crê no milagre, mas é a fé também que enfrenta a adversidade e permanece confiando em Deus em todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus nos convida a mais do que uma convicção religiosa, mais do que uma experiência religiosa. Cristo nos convida a verdadeiramente experimentarmos o viver da fé. E o viver da fé significa que nós passaremos por circunstâncias na nossa vida onde muitas vezes a nossa fé será testada, onde muitas vezes nós não poderemos racionalmente explicar tudo aquilo que está diante de nós, mas nós somos chamados a crer e confiar mesmo assim. Pastor, a fé cristã então ela é contra o saber? De maneira nenhuma, irmãos. Pastor Augusto Nicodemos tem uma frase dele interessante, que ele diz que Jesus morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Pensar, irmãos, não é pecado. Buscar respostas, buscar compreender, não é errado, não é pecado. John Stott escreveu um livro chamado Crer é também pensar. E como cristãos nós nos debruçamos sobre o saber, nós queremos compreender, nós buscamos compreender, mas nós precisamos ao mesmo tempo saber que nem sempre a compreensão virá num primeiro momento. E é por isso que o viver, irmãos, é pela fé. Somos desafiados, irmãos, e precisamos, deixa eu usar uma metáfora aqui, aprender a tirar o pé do barco, mesmo diante das circunstâncias difíceis, crendo que Jesus é a resposta para o nosso viver. Quando Pedro diz isso a Jesus: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Esse "se" soa para algumas pessoas como uma espécie de prova, e na verdade não é esse o sentido da passagem. O que Pedro está dizendo é: diante de toda essa circunstância difícil que eu estou vivendo, se Jesus está diante de mim, por mais difícil que seja andar fora do barco, eu sei que ainda é melhor. Se é o Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero ir na tua direção, e eu sei que o Senhor vai me capacitar a enfrentar o que precisar, para que eu esteja
perto de ti. Essa é a expressão de Pedro, irmãos. E nós somos desafiados a também, irmãos, da mesma forma, confiarmos em Deus em todas as circunstâncias. Somos desafiados, irmãos, a tirar da nossa própria suficiência, da nossa própria confiança e colocarmos agora a nossa fé em Cristo, na suficiência dEle, na confiança de quem Ele é. Quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, irmãos, somos desafiados a decidir dizer não ao pecado. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela me disse algo particular e eu disse para ela: não há um texto na Bíblia que diz claramente, com todas as letras, que pecar é ruim. Não. Pecar satisfaz a alma. Pecar satisfaz um desejo da alma. O pecar, ele traz prazer. O problema é o que ele traz junto. O problema é tudo aquilo que vem no pacote. Você já percebeu que lá no Éden, por exemplo, Deus disse que havia uma árvore que o homem não poderia comer, e Deus deu um nome para essa árvore. Como é que era o nome dessa árvore? Conhecimento do bem e do mal. Perceba, não é só conhecimento do mal, é do conhecimento do bem. É a ideia de que há algo bom, mas que esse algo bom sem Deus é danoso, é prejudicial. E Deus está dizendo: não, não é bom para você. Mas o homem escolhe comer desse fruto. E ainda hoje, irmãos, somos desafiados. E eu quero te dizer que nós somos convidados a viver, convocados a viver pela fé. E isso significa dizer não ao pecado, por exemplo. Talvez haja algo diante de você que pareça uma solução mais fácil, que pareça mais prazeroso, que pareça mais agradável, mas confia em Jesus. Se a palavra de Deus diz que é pecado, Ele tem a resposta e o melhor caminho para o seu viver. Quero te dar outro exemplo. Nós homens, por exemplo, temos um desafio enorme, e esse desafio é perdermos o controle. Nós temos uma necessidade muito grande de estar no controle das coisas. Eu sou casado e tenho 3 filhas, eu sei muito bem do que eu estou falando. A gente quer ter o controle do cuidado familiar. A gente está preocupado na manutenção da família, e tem que estar preocupado mesmo. Em trabalhar, em ter o sustento, em ter a provisão, e a gente faz planos, a gente pensa no futuro, a gente está de repente olhando e pensando daqui 20 anos, como é que vai ser, o que vai ser dessa família, e a gente está se organizando, e isso é muito bom, não estou dizendo que isso é ruim, mas isso pode se tornar algo ruim, na medida em que a gente faz planos, na medida em que a gente confia mais em nós mesmos, do que confiamos no Deus que provê. Na verdade, irmãos, o que a Bíblia diz é que Deus é quem coloca o pão sobre a nossa mesa todo dia. Foi Jesus que nos ensinou a orar assim. Precisamos, irmãos, de certa forma, relaxar um pouco e entender que não é a gente, à frente de todas as coisas, que faz as coisas acontecerem, mas somos desafiados, irmãos, a confiar em Cristo, apesar das circunstâncias. Somos desafiados a não confiarmos e não depositarmos, por exemplo, a nossa confiança nos nossos sentimentos. A pós-modernidade é a era dos sentidos, das sensações, dos sentimentos, e tem muita gente quebrando a cara, porque guia a vida agora já não mais pelo racionalismo, lá do período moderno, iluminista, mas porque no meu coração me diz que é nessa direção. Quem precisa dizer a direção não é o seu coração. Quem diz a direção é Cristo. E nós cristãos somos desafiados a viver pela fé. E viver pela fé significa confiar em Cristo em todas as circunstâncias. Esse é o nosso grande desafio, irmãos. A maioria das pessoas talvez pensaria diante dessa realidade: para que eu vou sair do conforto e da segurança do barco? Se já está difícil aqui dentro, imagina lá fora. Esse texto está mostrando para nós, irmãos, que talvez aqui seja o pensamento de Pedro. Como perder a oportunidade de andar sobre as águas e ir ter de encontro com Jesus? Ele é a maior segurança que podemos ter em meio às tempestades da vida. Era mais seguro estar com Jesus sobre a água do que ficar sem Ele no barco. Jesus ainda não havia acalmado a tempestade.
O mar ainda estava agitado. Pedro tira o pé do barco e começa agora a caminhar sobre as águas. A primeira lição, irmãos, que Jesus está deixando para nós, é que é necessário confiarmos nele em todas as circunstâncias. Às vezes nós colocamos a cartilha de como é que ele tem que agir, o que é que ele tem que fazer, e de repente Deus muda, Deus age de forma diferente, Deus conduz as coisas de outra forma, e ele faz isso com um propósito, e o propósito é nos ensinar que nós precisamos confiar nele em todas as circunstâncias. Segunda verdade que essa passagem nos convida, irmãos, a observar, segunda verdade fundamental que nós aprendemos aqui acerca da vida e da vida de fé, é que nós precisamos ao mesmo tempo, irmãos, reconhecer nossa finitude, nossa imperfeição, nossa fragilidade. Precisamos reconhecer que somos imperfeitos. E isto, irmãos, deve nos levar à dependência de Deus. Outra coisa que eu me lembrei que disse no último podcast que nós gravamos. É interessante que quando nós olhamos, a gente falava sobre espiritualidade, o pastor perguntou se a espiritualidade, ela anulava a nossa vulnerabilidade, e eu disse que na minha opinião era exatamente o contrário. Quando nós olhamos, irmãos, para toda a história bíblica, com a exceção de Jesus, que é homem-deus perfeito, sem pecado, todos os personagens bíblicos, eles tinham pé de barro. Em algum momento, a Bíblia narra a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua imperfeição. Pense em Moisés, conhecido como o homem mais manso da terra. Em um determinado momento ele toma o cajado com ira e ele bate contra a pedra. A Bíblia diz que Deus então repreende Moisés. Moisés prossegue o restante da jornada no deserto. Quando chega à porta da terra prometida, Deus diz a Moisés: Moisés, você lembra que eu disse que por causa daquilo que você fez, você não entraria? Então sobe para o monte que chegou a sua hora. Irmãos, o grande Moisés, o grande profeta, era imperfeito. O que dizer de Davi, irmãos, o homem segundo o coração de Deus? Não preciso aqui fazer a lista dos pecados, das fraquezas de Davi. O que dizer de todos os personagens bíblicos, com a exceção de Jesus? Vamos para o Novo Testamento. Pedro, que depois se torna o grande líder da igreja, cheio do Espírito Santo, ele prega um sermão, 3.000 convertidos. Daí a pouco Paulo está dizendo que Pedro se tornou repreensível. Está lá em uma das epístolas de Paulo. O que dizer do próprio Paulo, o grande mestre, o grande ensinador da igreja cristã? Atos 15, como nós vimos aqui na escola dominical, diz que em certo momento há uma desavença entre ele e Barnabé. Por que a Bíblia registra essas coisas, irmãos? Por uma razão muito simples. Para que nós jamais nos esqueçamos que a nossa condição, mesmo a nós que conhecemos a graça de Deus, que recebemos a nova vida em Cristo, nós prosseguimos, irmãos, com uma natureza caída, imperfeita. E sabe o que isso tem de belo? Chocantemente belo. Isso deve nos levar, humildemente, à dependência de Deus. É quando percebemos, irmãos, a nossa condição, que nós percebemos de maneira ainda mais clara o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos de Cristo. O texto diz, irmãos, que Pedro começou a andar por sobre as águas, mas o texto diz que de repente ele reparou na força do vento e ele começou a submergir. A ideia aqui não é de que Pedro não tinha visto que o vento era forte. É óbvio que ele tinha visto. Ele já vinha lutando contra aquele vento há muito tempo. Mas a ideia é que nessa jornada de fé agora, que Pedro havia iniciado essa empreitada, ele começa animado, ele começa a andar por sobre as águas, mas de repente o seu coração duvida. De repente o seu coração frágil, temeroso, tem dúvidas. E é interessante, irmãos, porque o texto diz que ele começou a submergir. Olha que coisa bonita, ação dramática. Jesus está no controle da história toda. O que aconteceria com um homem jogado ao mar? Ele submergeria de uma vez,
Mas o texto diz que Pedro começou a submergir. Ele vai lentamente afundando. Olha que interessante, irmãos. O Salmo 69, versos 1 a 3, dizem o seguinte: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. O salmista está vivendo uma situação semelhante. Diante das adversidades, diante das lutas, diante do mar submergindo agora, o salmista está declarando a condição frágil do seu coração. E está dizendo: Deus, eu estou orando e tenho a sensação de que o Senhor não ouve. Pedro, da mesma forma, irmãos, está agora submergindo. Sabe por quê? Porque Pedro era como eu e você. Nós temos dúvidas, nós temos incertezas. Nem sempre a nossa fé é tão forte como nós gostaríamos. Mas sabe qual que é a beleza da passagem, irmãos? Jesus está mostrando para nós que uma fé fraca é melhor do que nenhuma fé. Pedro começa a submergir. E na medida em que ele começa a submergir, a quem é que ele clama? Senhor, salva-me. Irmãos, e na fragilidade da nossa fé, nós somos ensinados a fazer a mesma coisa. Lembra daquele pai diante de Jesus e veio trazer a demanda da sua família, do seu filho que sofria, e Jesus fala sobre o que ele era poderoso para fazer, e o pai vira para Jesus e diz assim: Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Deixa eu te dizer uma coisa, a expressão desse pai já é uma expressão de fé. Talvez não de uma fé tão profunda, talvez não de uma fé tão intensa, mas na sua fragilidade, na sua fraqueza, ele se volta para o lugar certo, e ele se volta para Jesus. É isso que o texto está nos ensinando, irmãos. Diante das circunstâncias do viver diário, que nos trazem medo, que nos trazem assombro, que nos trazem angústias, que nos trazem ansiedades, sabe o que nós precisamos fazer? Reconhecer a fraqueza, e na nossa fragilidade nos voltarmos para Cristo. É isso que Pedro está fazendo, irmãos. E dessa forma nos ensinando que nós não devemos confiar na nossa força, mas na graça de Deus. Eu diria hoje, irmãos, que esse pseudo-evangelho coach, por exemplo, que tem sido pregado hoje, talvez a frase dele para você seria: vou te ensinar a destravar e realizar o que deseja. Pedro está contrapondo, irmãos. Jesus está contrapondo. E está mais ou menos mostrando o seguinte: o que o verdadeiro evangelho ensina: confie e dependa de Deus. Lembre-se que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente o que está acontecendo com Pedro, irmãos. E na fraqueza, Pedro se volta para o lugar certo. Pedro se volta para Cristo. Diante do seu pecado, diante da sua fragilidade, diante da pouca fé, diante da incerteza, da angústia, da ansiedade, do medo, Jesus está nos ensinando que o melhor caminho é nos voltarmos para Ele. Há uma terceira verdade. Eu tenho outra coisa importante para te dizer. Por isso eu corro para compartilhar essa terceira verdade, para que a gente então chegue no clímax, na conclusão e no último verso. Mas essa terceira verdade, irmãos, é que nós precisamos também saber que a graça de Deus, ela estará sempre presente, nos capacitando ao recomeço. Vamos voltar lá no início para a gente lembrar. Primeira coisa, irmãos, que Jesus quer nos ensinar, verdades fundamentais, necessárias, é que nós precisamos saber que precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, não só nas boas, mas nas ruins. Alguém já disse por aí que quando nós passamos por adversidade, nós cristãos, a pergunta que muitas vezes nós fazemos é: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Mas que na verdade, diante da adversidade, a gente deveria perceber o que a gente realmente merece de Deus. E a verdadeira pergunta deveria ser:
Porque coisas boas acontecem a pessoas ruins. Pecadores que somos, o que é que merecemos de Deus? Não merecemos nada. Aliás, merecemos sim, merecemos juízo. Mas Deus, na sua infinita graça, nos ama, nos acolhe, nos sustenta. E diante da adversidade, irmãos, precisamos permanecer com o coração confiante em Deus, confiante em Jesus. Em segundo lugar, nós aprendemos que precisamos saber que nós somos imperfeitos. Às vezes a fé não é tão intensa assim, tão grande assim, tão poderosa assim. Mas é nessa hora que nós devemos nos voltar para o lugar certo. Na nossa imperfeição, irmãos, nós aprendemos e valorizamos a necessidade da dependência de Deus. De repente, quando tudo vai bem, a gente corre o risco de levantar o nariz e ficar confiante, achando que é a gente que faz alguma coisa, achando que é a gente que conquista alguma coisa. Mas na adversidade, irmãos, de repente a gente percebe o quanto a gente é frágil e o quanto nós precisamos nos voltar em dependência a Jesus. Mas em terceiro e último lugar, esse texto também está nos mostrando, irmãos, que nós precisamos saber que a graça de Deus estará sempre disponível, nos convidando a recomeçar. Aquele que se volta para Cristo, aquele que clama a Cristo, Cristo estende a mão, Cristo ergue novamente, Cristo põe de pé. O texto diz então que após Pedro clamar, Jesus então estendeu a mão e ergueu novamente a Pedro. Claro, com uma repreensão. Homem de pequena fé, por que vocês duvidam? Mas olha, meu irmão, até a repreensão de Jesus é a expressão da sua graça e do seu amor por nós. A Bíblia diz que Deus disciplina e repreende a quem Ele ama. Provérbios capítulo 3. E Ele então estende a mão, ergue a Pedro. E tudo isso com o mar agitado, com vento forte. E Ele então leva a Pedro para dentro do barco. E é agora, quando ele entra dentro do barco, que o texto diz que o vento e a tempestade cessou imediatamente. Nós assim, irmãos, somos então ensinados de que o caminho certo é clamarmos a Cristo. E que diante de Cristo nós sempre encontraremos graça e renovo, graça para o recomeço. A graça de Deus, irmãos, à luz do que nós vemos nessa passagem, tem mais a ver com novos começos do que a manutenção de uma velha hipocrisia. Tem muita gente que conserva o ar de perfeição, mas foi para esse tipo de gente que Jesus repreendeu e disse: hipócritas, porque a confiança estava posta em si e não na graça de Deus. Mas na medida em que nós percebemos a nossa fragilidade, nos voltamos em dependência e clamamos a Cristo: Senhor, socorre-me. A Bíblia está mostrando, irmãos, que há sempre uma mão estendida, pronta a nos erguer novamente. Quantas vezes você já começou de novo, hein? Você já está talvez desanimado, sem graça? Diante do seu pecado, da sua fragilidade, você já fica com receio de orar? Pastor, já orei tanto sobre isso. Ore de novo. Ore sinceramente mais uma vez. Se dobre mais uma vez, humildemente diante de Cristo. Diga: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Clame mais uma vez. E tenha a certeza de encontrar graça da parte de Deus. Eu diria, irmãos, que diante dessa experiência, se eu fosse um dos 11 que ficou no barco, possivelmente eu ia estar olhando para Pedro e fazendo assim: como é que pode, Pedro? Duvidando de Jesus, Pedro? Que vergonha, Pedro. Mas olha que bonito, irmãos. O ato de Jesus erguer novamente a Pedro é também um testemunho da sua graça para os seus amigos. E ele então agora conduz Pedro para dentro do barco. E ele agora acalma a tempestade. Eu quero caminhar para o fim, te convidando a ler comigo mais uma vez o verso 33. Olha o que diz o texto. Aqui, irmãos, está o clímax da passagem. O texto diz assim: e os que estavam no barco o adoraram
dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, esses homens, esses discípulos, estavam no barco enfrentando uma adversidade como resultado de obediência, porque eles só entraram no barco porque Jesus mandou. Veio então toda essa adversidade. Jesus então acalma a tempestade e entra no barco. Eles tiveram uma percepção clara de quem Jesus é. E o texto diz que isso culminou em adoração a Jesus Cristo. Nós começamos o culto com Daniel lendo Romanos 11 e falando aqui da doxologia, da adoração prestada a Cristo lá em Romanos 11. Aqui, irmãos, esses homens estão migrando do medo à adoração. Diante da incerteza, da angústia, dos problemas, o coração temeroso, mas diante do Cristo presente, poderoso, o coração agora adora. Mas deixa eu te dar uma informação preciosa: adora de maneira ainda mais intensa. A expressão que eles usam aqui é filho de Deus. Esse é o título que reconhece a messianidade de Jesus e a manifestação do seu caráter divino. Pastor John MacArthur, por exemplo, comentando essa passagem, diz que chama a atenção o fato de que esta foi a primeira vez que os 12 inequivocamente declararam que Jesus era não apenas o mestre, mas o Filho de Deus. É diante da diversidade, irmãos, que agora há uma espécie de uma teofania e nós experimentamos agora a percepção clara de quem Deus é. É no meio da calamidade, irmãos, onde o nosso coração não tem onde se apegar e se apega em Cristo. E nós percebemos o poder, a glória, a autoridade de Jesus Cristo. É exatamente o que está acontecendo com esses homens. Pastor John MacArthur ainda fala, irmãos, eu quero terminar aqui, que nós temos nessa passagem 5 provas da divindade de Jesus que levaram seus discípulos a adorá-lo. Primeiro, Jesus ele tem autoridade. Desde o início, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Jesus dá ordem aos discípulos. Uma das versões diz: Jesus fez eles entrarem no barco. Jesus tem autoridade, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. E os discípulos estão percebendo isso. Há uma multidão eufórica por causa da multiplicação de pães. A multidão quer aclamar Jesus Rei. Jesus diz para os discípulos: entra no barco que eu resolvo o problema sozinho. Eu não preciso de vocês para resolver esse problema. Jesus tem autoridade. E Ele vai dizer isso aos seus discípulos finalmente, antes de subir aos céus. Mateus 28, quando Ele os comissiona, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nunca se esqueça disso, meu irmão. O Jesus a quem nós servimos e adoramos, Ele tem toda a autoridade. E muitas vezes é no meio da adversidade que isso se torna mais claro para nós. Quem somos nós para questionar Deus? Na verdade, tudo que precisamos é clamar como Pedro: salva-me, Senhor. Segundo, irmãos, essa passagem revela o conhecimento divino. Jesus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele dá ordem aos discípulos, eles entram no barco, remam quase toda a madrugada. Jesus então agora resolve ter de encontro com seus discípulos. E Ele não usa o Google Maps, nem o Waze, mas Ele vai no lugar exato onde os seus discípulos estão. Jesus vai exatamente onde eles estavam. Há um detalhe interessante: eles já haviam experimentado uma outra circunstância parecida. Lá em Mateus 8, veio uma tempestade, só que nesse caso Jesus estava dentro do barco. Eles acordam a Jesus e Jesus acalma a tempestade. Agora Jesus não está no barco. E agora, como que nós vamos fazer? Esse texto mostra para nós, irmãos, que o nosso Deus onisciente sabe todas as coisas, e mesmo que Ele não pareça presente, Ele conhece exatamente tudo que se passa na nossa vida, tudo que se passa no nosso coração. Ele sabe exatamente onde nós estamos e qual o estado da nossa alma. E Jesus então vai exatamente ao lugar onde estavam seus discípulos. Terceiro, essa passagem demonstra o caráter divino de Cristo, ao mostrar para nós também que Cristo protege os seus discípulos. O texto mostra, irmãos, que não há tempestade que seja forte demais para Jesus.
Não há circunstância que seja complicada, complexa demais para Jesus. Não há adversidade, irmãos, que se interponha entre nós e a vontade de Deus. Pelo contrário, Ele está acima delas. O local, irmãos, de segurança não é o lugar de circunstância favorável, mas o lugar de obediência à vontade de Deus. Esse é o nosso lugar de segurança. Não, o lugar de segurança não é quando tudo vai bem. O lugar de segurança é quando a gente obedece mesmo no meio da adversidade. Esse é o nosso lugar de segurança, porque nós temos a certeza da proteção divina. Quarto, esse texto nos mostra, irmãos, o amor divino, o amor de Deus, que não é comparável ao amor de nenhum outro ser humano. Deus nos ama com um amor sem igual. E Ele não se esquece de nós, Ele se importa conosco. Deus ama Pedro, mesmo homem de pouca fé. Deus ama a mim e a você, diante das nossas fraquezas e fragilidades. E esse texto prova o amor de Jesus, o amor que vai de encontro aos seus discípulos. O amor que vai exatamente onde os seus discípulos estavam e necessitavam do seu auxílio. Não se esqueça disso, meu irmão. Esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que nos ama até o fim. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada é nada. Quinto e último lugar, esse texto nos mostra, irmãos, o poder de Jesus Cristo. O poder divino é aqui também revelado em Cristo. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Ele não depende de nada, irmãos, inclusive da sua criatura, para que Ele faça a sua vontade. Não, irmãos. Mesmo diante de criaturas, ou de filhos, ou de discípulos temerosos, com uma fé vacilante, Jesus demonstra o seu poder. Não apenas o poder que acalma a tempestade, mas o poder que agora ergue de novo o seu discípulo e o coloca novamente no caminho. Ele é poderoso, irmãos, para concluir aquilo que Ele começou, diz as Escrituras. A boa obra que Ele começou em nós. Eu termino, irmãos, dizendo, essa é uma passagem que nos traz ensinamentos preciosos sobre coisas que nós não podemos nos esquecer. Precisamos nos lembrar de Cristo, irmãos, e confiar em Cristo em todas as circunstâncias. Ao mesmo tempo em que percebemos a nossa fragilidade. E diante da fragilidade, irmãos, precisamos nos voltar humildemente, em dependência a Cristo. E finalmente gozarmos da sua graça, que nos ergue, nos põe de pé, nos capacita a viver aquilo que Ele mesmo determinou, que é a vontade dEle para nós. E sabe o que isso tudo faz, irmãos? Isso tudo nos leva à adoração. Essa é a postura correta de alguém que compreendeu todas essas coisas. Não vou ter tempo, mas se você continuar lendo a passagem, você vai ver que Jesus vai repreender um outro grupo de pessoas. E o clímax da outra passagem é novamente a adoração. Aqui, o clímax são os discípulos agora se voltando em adoração a Jesus. Na outra passagem, é Jesus dizendo o seguinte: essa geração me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Irmãos, que Deus nos livre de ouvirmos muita coisa de fé, mas não vivermos de fato aquilo que Deus planejou para nós, em nome de Jesus. Que confiemos nele em todo o tempo, que descansemos o coração nele, que nos voltemos para ele em dependência, humilde, confiando e abraçando e recebendo a sua graça em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos. Feche seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Quem sabe você aqui presente, diante dessa palavra, reconhece que talvez o seu viver esteja nessa realidade. A sua vida, talvez como uma metáfora, tem sido essa realidade. Está num barco, num mar agitado, tentando remar e sem sair do lugar. Quem sabe até você de casa que nos ouve também. Talvez você tenha lutado com a incerteza, com os temores, mas foi desafiado a confiar em Jesus, a crer em Jesus.
Enquanto eu oro, você pode fazer sua oração também, fique à vontade. Senhor Deus, eu quero exaltar o Teu nome nessa manhã. Te agradecer, Jesus, pelo privilégio de estarmos juntos aqui para Te adorar. Porque só o fazemos, porque temos visto quem o Senhor é. O Senhor se revelou a nós. E na medida em que Te conhecemos, nosso coração, ele explode em louvor e adoração ao Senhor. Nós nos sentimos ainda mais impelidos a isso. Não há como não adorar aquele que tem todo o poder, aquele que vive, é santo, perfeito, poderosíssimo. Senhor, mas nós somos fracos, imperfeitos, tememos muitas vezes, sofremos muitas vezes, diante dos desafios que a vida lança diante de nós. E por isso nós nos voltamos para Ti nessa manhã, como Pedro fez, e clamamos: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Deus, nós somos dependentes do Senhor. Não é aquilo que nós temos de nós mesmos, não é aquilo que nós podemos produzir, mas é o Senhor em nós. Por isso nos voltamos para Ti nessa manhã e esperamos e confiamos receber mais uma vez, mais uma porção da Tua graça, que nos renova, que nos capacita, que nos põe de pé. Senhor, somos pecadores. Se formos deixados à própria sorte, nós nos destruiremos. Mas o Senhor nos ama e a Sua graça está diante de nós. E nós abraçamos mais uma vez, nessa manhã, a Tua graça, em nome de Jesus. E como resultado de tudo isso, nós adoramos o Teu nome, declarando a Tua majestade, a Tua formosura, o Teu poder. O Senhor é Deus. E o Senhor tem cuidado de nós de maneira plena, perfeita. Por isso, nos voltamos para Ti em adoração. Senhor, Te agradecemos por esse privilégio de estarmos juntos para isso aqui nessa manhã. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém.